Boa tarde, professora. É o Cauã Almeida, que está aí Sim, ele hoje? mesmo. É, sou eu. Ah, tá. Porque a câmera está desligada, aí eu só vi o nome Cauã e fiquei na dúvida se era o Teste ou se era o Almeida. Certinho, então, pessoas. Pessoal, vamos iniciar, então, relembrando aí o envio da atividade sobre pop art, né? A atividade era para ser enviada até quinta-feira passada, mas aí, como nós não tivemos aula, eu ainda vou é, abrir o precedente para que se entregue até a próxima quinta, dia 17, tá bom? Então, só lembrando que a atividade é da página 6, tá? E a atividade relaciona recortar a imagem de revistas, de anúncios de supermercado, de catálogos de lojas, de história em quadrinhos, combinar diferentes imagens, né, diferentes combinações para criar uma colagem. E aí é interessante que essa colagem ela tem que trazer aí uma mensagem, né? E aí é interessante vocês se inspirarem nas obras do Pop Art, foi disponibilizado slides, vocês podem dar uma conferida nos exemplos de obras que foram colocadas, conferir aqui no próprio livro de vocês, né, a partir da página 2, alguns exemplos, pesquisar na internet para ficar algo bem bacana e bem de acordo com a ideia. E dentro dessa composição de imagens, a gente tem que trazer a ideia do consumo nos dias atuais. Então, como que a gente pode fazer essas combinações de imagens, de revistas, de anúncios, de mercado, de história em quadrinhos, e que traga essa leitura em relação ao consumo nos dias atuais, tá bom? Então, essa atividade fica aí aberta até quinta-feira. A outra atividade é a atividade da página 7, que é para vocês experimentar a técnica do Andy Wall. Então, vocês vão no primeiro quadro, são 4 quadros, né, que tem aqui, e aí vocês vão escolher um objeto ou um rosto, fica a critério de vocês. Esse objeto, esse rosto pode ser inventado, pode ser real, não tem problema. E vocês vão primeiro, né, fazer o desenho no primeiro quadro, e aí vocês vão repetir esse desenho nos demais quadros, tornando ele o mais semelhante possível, um ao outro, né, de forma que os 4 se pareçam, principalmente em relação à primeira versão. Porém, vocês vão mudar o uso de cores, né? Vão trabalhar aí as cores, o escuro, o claro, igual o Andy fez aí com as imagens, por exemplo, aqui na galeria, na página 4, da Marilyn Monroe. Né? Ele repete a imagem da Marilyn várias vezes, e aí, em alguns momentos, essa imagem ele vai mudando tons de cores, tá bom? Então, essa atividade também da página 7, vocês vão trazer, né, apresentar para mim até o dia 17. Combinado, então? Ok, seguindo então, Matheus, boa tarde, João Vitor, boa tarde, Bianca, boa tarde. Seguindo aí, lá na página 8, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre alguns artistas, né, importantes dentro desse movimento da pop art. E aí a gente falou em relação ao Roy Lichtenstein, né? O Roy, ele foi pintor, escultor, artista gráfico, ele nasceu nos Estados Unidos e ele foi um dos artistas muito importantes para o pop art. Ele utiliza muito nos seus trabalhos a reprodução gráfica, ele usa cores vibrantes, principalmente com o predomínio do azul, do amarelo, do vermelho. Ele também gosta de trabalhar diferentes texturas com cores, diferentes texturas em diferentes cores, né, em texturas, linhas, pontos. Ele gosta de criar essa linguagem visual, né, e que mistura realidade e ilusão.
E aqui, quem estiver com o livro, por favor, vá me acompanhando. Na página 9, a gente tem um trabalho, ele gostava muito de fazer esses desenhos em cartoons, em histórias em quadrinhos, ele se inspirava, né, na verdade, em cartoons e histórias em quadrinhos para compor a sua obra, como a gente pode ver aqui nessa imagem da página 9. Logo abaixo, na galeria, nós temos aqui um trabalho do Roy, onde ele fez uma releitura do quarto de Arles, né? O famoso quarto em Arles, né? O famoso quadro de Van Gogh. Então, olha só, a gente tem aqui o quadro, né? Do Van Gogh, e logo embaixo ele cria uma versão dele, uma versão mais moderna, utiliza ponto, utiliza linhas, utiliza as cores vibrantes, né? O amarelo, o vermelho, o azul. Então, ele traz esse ambiente, essa linguagem mais moderna para o seu quadro, né? Para os seus desenhos, certinho? A atividade da página 10 e da página 11, a gente não precisa fazer, tá bom? Então, essa atividade aqui da página 10, o número 1, e a atividade da página 11, o número 2, a tia Osana não vai propor para vocês essas duas atividades, ok? Por isso que é importante cumprir as atividades anteriores, né, da página 6 e 7. Agora, nós vamos comentar um pouquinho em relação à escola de Bauhaus, tá? Vou falar de uma forma bem breve, só mesmo para a gente ver a importância dessa escola para o mundo da arte, para essa arte mais contemporânea, mais moderna, essa arte que usa muitos recursos, né, gráficos, os recursos da indústria, né, da engenharia, e que não fica só dentro daquela questão mais acadêmica, né, mais de acordo com a realidade, mas que traz mais a criatividade, né, o jeito de cada um fazer a arte. Então, a escola de Bauhaus, ela foi uma escola de arte, né, de design e de arquitetura, e que existiu na Alemanha entre 1919 e 1933. Ela foi fundada por Walter Gropius com a intenção de conciliar arte e engenharia. Então, já foi um período assim de querer trazer mais modernidade, digamos assim, para a arte. Ela trazia uma forma da arte que deveria ser mais prática, né, mais de vivência. E os alunos da escola de Bauhaus, eles eram estimulados a usar a imaginação, a experimentar com ousadia, sempre com a finalidade de construir um projeto inovador, um projeto novo, algo que não existia, né? Vamos fazer algo diferente, né? Vamos fazer algo moderno. E aí, a Bauhaus, né, a escola de Bauhaus, ela teve uma grande influência aí na obra do Roy Lichtenstein. E não só dele, mas de outros artistas, né, que utilizavam aí diferentes linguagens, ok? E hoje, essa escola, ela virou apenas digamos assim, uma fundação, né, uma espécie de um museu, que é dedicada a preservar todo esse legado, né, deixado por essa escola. Um dos objetivos, então, era, de fato, da escola de Bauhaus, fazer uma revolução estética, né, que chegasse ao cotidiano das pessoas por meio do processo aí da fabricação industrial, unindo tanto a arte, o artesanato e a tecnologia. Então, por isso, da importância dessa escola. A gente viu em alguns momentos que a gente tinha lá as escolas de arte, né? Principalmente na Idade Média, em alguns outros períodos, que era arte muito acadêmica. As pessoas iam para as escolas de arte, mas para aprender a pintar tal e qual a realidade. No caso da escola de Bauhaus, já era diferente, né? Os alunos eram incentivados a usar a criatividade, a fazer algo inovador, a ter o seu jeito de produzir, né? Então, isso é bem bacana, a usar o espaço, a
cor, a forma, o desenho, né? De ser criativo mesmo. Então, isso é bem bacana, tá bom? E aí, nessa parte toda, né, da página 11, 12, vem dedicando aí falar dessa escola que foi muito importante para o pop art, tá? Então, é só mesmo para vocês saberem da importância dessa escola para a influência, né, de vários artistas da pop art. Bem, continuando, lá na nossa página 14, nós vamos falar sobre a música popular brasileira, a MPB. E é importante a gente pensar dois aspectos, que nós vamos antes da gente falar desses dois aspectos, é importante a gente trazer que a tendência pop nas artes plásticas, né, como a gente viu lá atrás, também chegou à música. E aí, às vezes, a gente vai usar assim, poxa, mas pop art está dizendo que é arte popular. Ok, né, de cultura de massa. Tá certo. Então, música pop também é música popular? A gente vai ter duas definições aí, tá bom? A música pop e a música popular, né, quando a gente fala aqui de Brasil, não são a mesma coisa. Por mais que às vezes se confunda, mas não são a mesma coisa. Então, como que a gente vai ver essa diferença, tia Osana? Pois é. A música pop, ela nasceu a partir do rock and roll nos Estados Unidos e circulou pelo mundo, impulsionada pela indústria fonográfica, né, pela indústria da música. Ela faz parte, sim, da cultura de massa, que é um produto industrial com uma enorme quantidade de consumidores, veiculadas por diversos meios de comunicação. Então, a música pop, né, ela nasce a partir do rock and roll, influenciada, impulsionada, né, pela indústria fonográfica, pela indústria musical, por dinheiro, por um estilo de música produzido mesmo. Já a música popular como a gente fala, ela nasce mais nos grupos sociais, de modo mais artesanal, sem seguir padrões rígidos, né, da indústria. Ela é uma música mais povo, né, tem um vocabulário mais povo. Então, essas definições não quer dizer assim, são verdades absolutas? Não. Por quê? Porque às vezes fica até difícil. Quando a gente ouve uma música no cotidiano, da gente falar assim, nossa, essa música é música popular ou essa música é uma música pop? Mas existe uma certa diferença nesse sentido, tá? A partir da música pop relacionada ao pop que nasceu a partir do rock and roll, tá? Lá nos Estados Unidos. E a música popular que nasce dos grupos sociais, mais artesanal, de forma mais simples, usando uma linguagem mais do povo, né? Que se aproxima do povo, então, e que não tem muito padrão rígido dentro de uma indústria musical. Bem, como que a gente pode definir, então, a música popular brasileira? Aqui tem um texto que é bem legal para a gente começar a compreender o que é, então, a música popular brasileira, conhecida aí como MPB. Quem poderia ler para mim esse trecho do Conectado, onde a gente tem aqui a imagem do Renato Russo e do Chico Buarque? Quem? Felipe chegou para a aula. Lara, boa tarde. Quem poderia ler para a tia Osana, por gentileza? Ninguém, gente, não acredito. Alguém poderia ler o que define, então, a música popular brasileira? Oi, gente. Lara, gostaria de ler para mim? Lara, por favor. Professora, eu não estou com o meu livro aqui porque eu estou fazendo lanche para o meu irmão, ele tem um compromisso agora. Ah, tá. Ok, Luna, você sempre gosta de ler, Luna. Você está com o seu livro aí? Pedro. Bianca. Oi, tia. Oi, gostaria, você está com o seu livro aí, Pedro? É a página 11, né? 14, Pedro, lá no Conectado. Tá.
como você definiria a música popular brasileira? Leia o texto a seguir para compreender o conceito. O rótulo MPB é um termo altamente ambíguo, pois apesar Isso. de, no seu sentido restrito, se referir a um repertório e produção musicais ligados a um grupo específico de músicos, no seu sentido amplo, parece abarcar a totalidade da música popular brasileira. No seu uso cotidiano por músicos, produtores, críticos, professores e historiadores, a sigla MPB, ou simplesmente música brasileira, se refere, de um lado, a músicas de origem tradicional e ou regional, em oposição ao universo da música pop, contrastando produção artesanal e produção industrializada, e de outro a músicas com características de vanguarda, em oposição também à produção de música de massa, contrapondo, no caso, arte e comércio. Então, só para a gente entender, né, essa parte aí que o Pedro leu, muito obrigada, viu, Pedro? Então, quando a gente fala do rótulo, né, MPB, Música Popular Brasileira, então a gente tem, de um lado, é um sentido que abrange, assim, toda a totalidade de música. Por outro lado, a gente tem um sentido mais restrito, digamos assim, da música brasileira, né? Que refere-se às músicas de origem mais tradicional, regional, uma música feita mais artesanalmente, né? Uma música que se aproxima mais do vocabulário, do linguajar do povo. Uma outra característica também que a gente observa quando a gente busca entender o que é essa música popular brasileira em relação àquela música pop, né? Que existe uma música que ela é fabricada em estúdio, né? Que ela passa por todo o envolvimento aí de som, de trabalhar mesmo o som para que se torne, né, uma música mais apurada, uma música de um valor sonoro, digamos assim, mais enriquecido. E existe aquela música que é feita ali artesanalmente, de uma forma mais simples, mas que também acaba caindo aí no gosto popular. Quantas músicas, às vezes, a gente vê que são criadas aí no meio do povo, né, de uma forma muito simples, que é lançada, principalmente agora, né, que a gente tem aí as redes sociais, são lançadas nas redes sociais e da noite para o dia todo mundo está cantando aquela música e tal, e como se fosse a melhor música, né? Mas a gente vê que a letra é muito simples, né? Às vezes a letra traz aí uma questão de concordâncias, de coesão, umas coisas um pouco sem sentido, mas que faz sucesso, né? E às vezes são cantores de uma música só, né? Às vezes faz sucesso com uma música, depois é o auge e acabou. Ele vai embora e a gente nem lembra mais qual era a música, né? Mas lógico que vão ter músicas que, lógico, são criadas de uma forma mais artesanal e que o cantor consegue se manter aí na mídia, ok? E aí, quando a gente fala, então, dessa formação da música popular brasileira, a gente vai falar, então, da junção, da mistura de várias tradições, tradições que vêm das tradições indígenas, das tradições africanas, das tradições dos portugueses, dos latino-americanos, dos europeus. Então, a gente vai ter a música popular brasileira influenciada por vários povos que compõem, né, que compuseram, que contribuem para a cultura e formação do povo brasileiro. Então, essa música popular do Brasil, que é diferenciada, que é única, que é muito linda e que é diversificada, né? Se a gente der um giro pelo Brasil, nós vamos observar que existem diversos ritmos, diversos jeitos de compor música, diversos jeitos de cantar a música. E aí, quando a gente vai de região em região, a gente vai observando o que é, qual é como que eu posso falar? A tradição musical daquele lugar. Então, vamos supor, lá na região centro-oeste,
é muito sertanejo, né? Aí a gente vai andando por várias regiões do Brasil, Rio de Janeiro, muito samba, e aí a gente vai descobrindo o gosto musical de acordo com as influências que cada região teve aí, seja indígena, africana, portuguesa, italiana, né? E por aí vai. Lá na página 15, vem falando justamente da formação da música popular brasileira. Quer agora o Pedro já leu, gostaria que outros me ajudassem aqui, por favor. Ana Gabriela, poderia ler para nós, Ana? Eu tô sem no momento Ah, Felipe, Matheus, De onde? Bianca. De onde? É na Hoje. página 15, Matheus. Formação Lá da no MPB? começo. Formação da MPB. Tá. A música popular brasileira nasceu da fusão de tradições rítmicas indígenas e africanas, com elementos melódicos portugueses e latino-americanos, propondo uma mistura das várias culturas que formam o povo brasileiro. Show. Pode continuar, Matheus, por favor. A cultura europeia e americana. Os portugueses contribuíram à formação da música popular brasileira, e com o elemento melódico expressivo com as formações líricas, o canto popular, a modinha, o fado, o fandango do ribatejo, que por sua vez sofreu influência da dança espanhola, as folias e as reisiadas. Os italianos trouxeram as operetas do século XIX, e a ópera, os argentinos, o tango, os estadunidenses, o jazz, o rock e a guitarra elétrica, os espanhóis, o fandango, o boleiro, o sapateado e as castanholas, sanfona, flauta, violino, viola, cavaquinho e pandeiro são alguns dos instrumentos de origem europeia que chegaram ao Brasil. Ótimo, muito obrigada, Matheus. Então, a gente está vendo aqui que quando a gente fala de música popular brasileira, a gente está falando de uma mistura, né? Uma mistura de influências aí recebida de vários povos, tanto da Europa, como do continente africano, como dos indígenas que aqui já estavam. E aí é legal, olha só, para a gente poder sentir essa mistura que há, tem um programa que eu gosto muito, que é a Dança dos Famosos. Por quê? Porque na Dança dos Famosos a gente consegue visualizar, né, perceber as diferentes tipos de músicas, né? Quando é proposto dançar lá o pancadão, o bolero, o jazz, o rock, o samba, o forró. Então, a gente consegue ter uma ideia geral do que é a música aqui no Brasil e as influências que ela sofreu, né? Que ela sofre, o que ela sofreu em relação aos povos que aqui contribuíram para a formação da cultura. Depois a gente tem também a cultura indígena. Quem pode ler para a gente? Luna? Luna, você está aí? Pedro Agrise, lê de novo para a gente, Pedro. A cultura indígena na página 15. Pedro não está aí? Então, vamos lá. A cultura indígena, então. Então, os indígenas, eles contribuíram com ritmos variados, com sons nasais, música focal, danças folclóricas como cururu, cateretê, e além de instrumentos musicais, né, como os maracás, alguns tipos de flautas, guizos, tambores, chocalhos. Então, a gente tem aí também uma grande participação, né, dos povos indígenas, principalmente no que diz respeito aos instrumentos musicais. Já a cultura africana, ela contribui muito para a música popular brasileira com os ritmos do batuque, do lundu, das danças como o maracatu, a congada, alguns passos do frevo, também com instrumentos musicais, né, que vieram o berimbau, o caxixe, usados aí na marcação rítmica da capoeira,
além da cuíca, do bongô, do marimba, de congada, reco-reco, agogô e outros. Então, as duas matrizes principais da música africana trazidas ao Brasil foram as civilizações conguesa, raiz do samba e de suas variedades, e urubana, raiz da música religiosa e seus estilos derivados. Tiozana, eu tenho que gravar isso tudo, eu tenho que memorizar isso tudo? Lógico que não, é só mesmo para que a gente entenda que quando a gente vê essa variedade que é a música popular brasileira, que ela nasceu a partir das influências de vários povos, isso aí é importante a gente saber. Então, quando a gente ouve, né, o frevo, o axé, o jazz, o rock, o sertanejo, e por aí vai, né? O funk, dentre tantos outros estilos musicais que nós temos, eles tiveram uma raiz, eles tiveram uma influência. E muitas vezes eles sofrem influências e acaba se recriando, né? Se transformando em um novo ritmo. Então, isso é importante, de fato, saber os nomes dos instrumentos. Lógico que não, a gente não consegue gravar todos, mas saber da importância de onde surgiu a formação da música popular brasileira. Então, surge das tradições indígenas, né, africanas, dos elementos melódicos dos portugueses, dos latinos-americanos, enfim, toda essa mistura aí de várias culturas aí que formaram o povo brasileiro. Essa pesquisa aqui da página 15 também não precisa fazer, tá bom? E aí, lá na página 16, a gente tem a apresentação da imagem de alguns instrumentos de origem indígena e africana, né, que foi citado lá atrás, o maracás, o caxixe, o agogô, a cuíca, né, bem famosa no cuíca, o reco-reco das escolas de samba, né, o reco-reco, tá bom? Bem, na próxima aula, a gente viu que no decorrer aqui da leitura, foram falando de alguns estilos, né, musicais, alguns estilos musicais que são bem expressivos, que é a modinha, o lundu, o machixe, né? Então, a gente vai na próxima aula conversar um pouquinho sobre o que significa, o que é a modinha, como que ela começou aqui no Brasil, né? Quem são os cantores, né, os compositores que se enquadram dentro da modinha. O lundum, o que é um lundum? Né? Foi trazido aí pelos povos africanos. A mesma coisa o machixe, o choro. E nós vamos também, na próxima aula, dentro de arte brasileira, conversarmos também sobre uma grande compositora brasileira, que é a Chiquinha Gonzaga. Inclusive, já teve uma minissérie sobre a vida dela, né? Na época, assim, a mulher não tinha, né, muito abertura, né? Uma sociedade, alguns anos atrás, mais fechada. E a Chiquinha Gonzaga, ela desafiou muitos preconceitos pelo fato de ser mulher e compôs a sua primeira canção carnavalesca, no início de 1899, que é a marchinha Ó Abre Alas, né? Inclusive, tem a letra dessa marchinha aqui no nosso livro. Então, a gente vai estar conversando sobre ela, conhecendo um pouco da história dela, certo? Então, pessoal, é isso, tá? Nossa aula de hoje, para a gente falar sobre música, porque dentro da arte a gente tem que abordar as 4 linguagens, né? As artes visuais, a dança, o teatro e a música. Então, nessa parte, nesse trecho que a gente está trabalhando agora, a gente está falando aí um pouco da música popular brasileira, a partir aí da influência do pop art, né? Porque o pop art acabou influenciando, né, outros estilos musicais. Tá certo? Então, a gente vai finalizando por aqui. Quem não mandou ainda as atividades da página 6 e 7, que já foi orientada, eu peço que me envie no máximo até quinta-feira. Tudo bem assim? Professora, você recebeu minhas atividades da página 6 e 7? Lara, eu recebi várias atividades aqui no meu celular, tá bom? Eu ainda não fiz a marcação na minha pauta, mas amanhã eu já vou tirar um tempinho do meu horário para já fazer a conferência.
Aí aqueles que eu não receber, já vai receber meu recadinho. Mas eu acredito que o seu, eu lembro da Bianca, eu lembro que eu recebi, tá bom? Mas pode ficar tranquila que amanhã eu já vou fazer uma conferência e aí o prazo ainda também para quem não fez vai até quinta-feira. Combinado então, pessoas? Tá bom. Então tá certo. Meus amores, fiquem com Deus, se cuidem e até quinta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigada aí ao Matheus, Pedro, pela leitura.